Porque pais confundem insubmissão com desrespeito. O filho precisa ouvir e aceitar qualquer coisa que seja dita ou feita sem sequer cogitar responder. E se responde, se fosse na minha época, perdi os dentes. Falta um senso de realidade, falta diferenciar respeito de submissão, diferenciar filho de subordinado. Mas o que dizer para uma geração que não aprendeu com diálogo, só com medo? Essa fala não é minha, mas é de um amigo meu chamado Eduardo, que questionou a maneira como somos educados e como os pais lidam com o nosso crescimento. Quando eu digo respeitar, não é deixar de respeitar os mais velhos, é respeitar, e ponto final. Respeitar também é ouvir. São muitas as coisas das quais aprendemos com eles, os responsáveis. Aliás, é assim que eu vou chamá-los aqui pra frente, porque a realidade do mundo, e ainda mais a brasileira, não é de uma família nuclear. Conforme a pessoa vai crescendo e tomando sua autonomia, nasce um problema. Com o crescimento, o responsável nota que ele não é mais tão necessário na vida daquela pessoa. Não ser mais tão necessário não quer dizer que a pessoa em crescimento não precise de ninguém. Só que ela está buscando por sua autonomia. E esse confronto geralmente acontece na adolescência. Na totalidade dos casos, eu não posso te dizer qual é a reação dos responsáveis, mas eu vou te dizer como foi o meu caso e de muitas pessoas jovens das quais eu conheço. Por mais que os contextos até poderiam ser diferentes, tudo desencadeava para o mesmo conflito. E achei que isso não poderia ser uma mera coincidência. A contraponto dessa mudança drástica na vida desse novo adulto em formação, o famoso jovem, há o responsável, que é um outro adulto se sentindo afrontado por esse acontecimento. Ele sente uma forte oposição à sua autoridade, ou o que ele pensava ter. A sua reação nesse caso é controversa, é o que se prega para uma criação saudável. Tem desentendimentos, proibições e conversas frustrantes. É quase impossível manter um diálogo saudável onde não se tenha xingamentos ou julgamentos, mesmo que aparentemente passivos. A vida pessoal do jovem e seus erros, ou o que eles julgam serem erros, torna-se quase que a mesma coisa. A conversa é levada para o lado pessoal. Às vezes até se esquece qual era a real situação que deveria ser discutida ali. Qualquer forma de descredibilizar a fala e a autonomia do jovem é colocada em questão. E quando isso não é mais suficiente, eles recorrem ao respeito. A busca do jovem por autonomia e questionamento não é um ataque, isso é perfeitamente natural. Aliás, o questionamento é importante em qualquer idade, em qualquer fase da vida. Mas eu noto que se isso for feito por uma pessoa jovem, ela é totalmente desacreditada, muitas vezes usando a falácia da experiência. Não que experiência não seja uma coisa importante. Aliás, se você fizer uma pesquisa rápida no Google, uma das definições dessa palavra, experiência, com base na filosofia, diz algo como qualquer conhecimento obtido por meio dos sentidos. Nada sobre idade, entendeu? Mas o intuito aqui não é definir experiência, e sim fazer o seguinte questionamento: como algo tão individual pode simplesmente ser qualificado exclusivamente a partir da idade? A realidade é que se só bastasse a idade, não iria existir tantos adultos ignorantes no mundo, né? Portanto, na minha percepção, experiência tem mais a ver com aprendizado, não só com idade. Idade é importante, mas não é a única coisa que ensina a gente nessa vida. Isso não é uma competição de qual geração é melhor. É uma questão de aprender de outra maneira ou algo novo. Falando particularmente dos responsáveis, julgar, não ouvir, não ter empatia ou ser insensível não vai fazer você ganhar a discussão. Pelo contrário, você pode perder a pessoa que você tanto ama, seja por afastamento da vida dele ou até comprometimento da saúde mental de ambas as partes. Não é uma situação de quem ganha e quem perde. Tudo isso é aprendizagem. Os dois lados precisam estar dispostos a crescer. E crescer também é aprender. Esse efeito da autoridade do responsável não se aplica somente a pessoas jovens, seja em qualquer idade. Mesmo que a pessoa já tenha seus próprios filhos, não more mais com seus responsáveis, esse problema ainda pode ocorrer. Eu me lembro de estar assistindo a série Maluco no Pedaço e vi uma cena bem o que eu tô tentando dizer. Nesse episódio, os pais do Philip vão visitá-lo e acabam revelando detalhes da sua infância, que ele nunca tinha revelado para ninguém. Porém, essas mesmas histórias acabam sendo publicadas em um jornal e o Philip fica envergonhado, porque ele estava tentando esconder suas origens humildes, o que deixa os pais dele muito chateados. É claro que nesse contexto ele está errado por tentar renegar suas raízes. Os responsáveis também erram, né? Mas ele se arrepende. O sobrinho Will conversa com ele sobre o ocorrido, dizendo que a mãe dele vai perdoá-lo por isso. E ele dá a seguinte resposta: Will,
Tem uma coisa que precisa aprender. Às vezes, os pais simplesmente não entendem. Ou seja, mesmo sendo adulto, que já assumiu uma posição de responsável, o Philip sentiu a pressão dessa situação. Ele nem se deu conta de que muitos dos seus conflitos com seu sobrinho Will é pelo mesmo motivo, o que deixa o Will ainda mais confuso com essa ironia. E a gente sabe que o Will faz muitas coisas erradas, mas também faz certas, assim como o próprio Philip. Só que o responsável parece ter uma resistência maior para admitir seus erros, ou que ele aprendeu, era errado, ou não é mais válido. Já pensou se a gente nunca mudasse a maneira como pensamos ou tratamos as pessoas? Ia ficar difícil, né? Um dos maiores exemplos que eu lembro que relacionamento abusivo não precisa ser só amoroso, romântico, veio de um anime chamado Assassination Classroom. Para contextualizar, a história gira em torno de uma sala que só tinha alunos que não alcançavam a excelência da escola, que era absurda. Em outras palavras, a sala dos rejeitados. Um dos professores dessa sala era um tipo de polvo gigante, extremamente inteligente. E ele acaba desafiando esse método de ensino segregador dessa escola. Um dos personagens que mais se destaca no anime é o Nagisa. Ele é um menino muito sensível, mas com uma habilidade tanto quanto assustadora. Ele tem uma rotina escolar incomum também e muito perigosa. E quando é mostrado o relacionamento dele com a sua mãe, a situação se torna a mais gráfica e horripilante possível. Nada parece deixar ele com mais medo do que a reação negativa da parte dela. Ela o trata como se fosse a sua extensão, projeta seus sonhos no filho e ele não pode sequer questionar ela. A maneira como o anime mostra o sentimento dele com relação à mãe descreve perfeitamente o que uma pessoa que está passando por essa situação sente. Até que chega o enfrentamento. Isso é inevitável na vida. E é necessário uma situação extrema para que a mãe dele perceba o quanto Nagisa cresceu, que ela não pode mais prendê-lo fisicamente ou psicologicamente. É necessário que mais uma vez o professor de Nagisa intervenha para que ela possa entender o que o próprio filho estava tentando falar há anos. A criação autoritária nunca funcionou e nem nunca vai. Se não conseguirmos respeitar as individualidades humanas, vai se formar um ciclo de relacionamentos cheio de mágoas. Se em uma relação exige que você desrespeite a si mesmo, põe à prova a sua dignidade e faz com que você se desumanize por outra pessoa, essa não é uma relação saudável. Como eu já disse, relação abusiva não existe somente no meio romântico amoroso, ela também pode ser familiar. Então todos nós estamos sujeitos a cometer erros, mas precisamos escutar o outro para que possamos entendê-los, porque laços de sangue afetivos não é uma carta branca para humilhar, prender ou proibir pessoas. Quando eu ouvia de alguns professores que eu já tive, que eles estavam em sala de aula para aprender com a gente também, os alunos no caso, isso me deixava um pouco intrigada, porque eu pensava, o que eu poderia ensinar para alguém que estava me ensinando? E só hoje eu vim entender essa frase e admirar ainda mais os professores pela sua dedicação de educar e reconhecer que o aprendizado vem da troca também e que nós precisamos estar dispostos a aprender com outras pessoas, independente da idade. As pessoas não são propriedades umas das outras, mesmo que fosse seu filho. O amor e o cuidado também é feito de respeito, nunca pelo medo ou pela violência.